Bom dia a todos, me chamo Marcelo, sou analista de dados do CPET e hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre os testes não paramétricos, né? Então, só para a gente revisar um pouquinho que a gente deu nas aulas anteriores, né? A gente já entrou na unidade 2, que é estatística, então com o assunto de estatística básica, testes paramétricos e agora iniciando então com os testes não paramétricos. Como que a gente vai seguir com a aula? Então, a ideia de como identificar a normalidade dos nossos dados. Existem alternativas para a gente normalizar os nossos dados. O que são testes não paramétricos, paramétricos versus não paramétricos, principais testes não paramétricos e qual teste eu devo utilizar. Então, para que a gente consiga adentrar dentro do tema de testes não paramétricos, a gente precisa recapitular um pouquinho do que é uma distribuição normal. Toda distribuição normal, ela tem esse formato de um sino, né? Então, que a gente pode ver. E ela contém, então, que dentro de 3 desvios da média, contém meus dados, meus principais dados. Que, então, aproximadamente 68% das minhas observações estão dentro de um desvio padrão da média. 95% estão dentro de 2 desvios padrões. 97%, 99,7% estão dentro de 3 desvios padrões da média, como a gente pode verificar com a figura. Dito isso, agora a gente vai começar a brincar um pouquinho com a ideia de como a gente pode identificar a normalidade dos nossos dados, né? Então, para que a gente possa identificar a normalidade dos nossos dados, a gente pode seguir com algumas questões, gerando testes estatísticos, analisar graficamente a nossa distribuição, ou olhar então nossas medidas de simetria e curtose, que são medidas de dispersão. Então vamos começar primeiro com um teste estatístico, um teste bem conhecido, que é o famoso teste Shapiro-Wilk, tá? Conhecido então como teste Shapiro-Wilk, foi criado em 1965 pelos estatísticos Samuelson Ford Shapiro e Martin Bradbury Wilk, que tem como intuito então identificar se uma amostra tem distribuição normal. Esse teste então sugere duas hipóteses. Quais são as hipóteses? Então, como a gente tem H0, que é a nossa hipótese nula, né, os dados seguem uma distribuição normal, e nossa hipótese alternativa, ou H1, os dados não seguem uma distribuição normal. Interessante, né? Ele então traz essa vertente já, de que a gente já tem essas hipóteses, né, de distribuição e não distribuição, e agora a gente precisa identificar essas ideias. Então a gente tem que relembrar um pouquinho da aula anterior da doutora Rafaela, que a gente só pode rejeitar ou não rejeitar H0, tá? Então esse é o ponto principal de tudo. E depois a gente pode se basear tanto na estatística W do teste ou através do p-valor, concluindo da seguinte maneira: se meu p-valor for maior do que alfa, nós temos evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados. Agora, se o p-valor for menor do que alfa, nós não temos evidências o suficiente para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados. Perfeito. Esse daqui é um resumo do teste Shapiro-Wilk. Mas existe outro teste também muito interessante para a gente avaliar a normalidade dos nossos dados, que é o conhecido teste de Kolmogorov-Smirnov. Também outro teste muito conhecido, né, feito pelos matemáticos russos Andrei Kolmogorov e Nikolai Smirnov. A estatística do teste, então, quantifica a distância da função de distribuição empírica da amostra e a função da distribuição acumulada dele. Então, este teste estatístico segue a mesma lógica, né, do Shapiro-Wilk com as hipóteses. Então, a gente vai ver agora com a hipótese nula, sendo a amostra segue a mesma distribuição que a normal, e a hipótese alternativa, as duas distribuições são diferentes. Que duas distribuições? As que a gente viu aqui em cima, né, a distribuição empírica e a função de distribuição acumulada. Ok, segue a mesma lógica, então a gente pode se basear então pela estatística do KS, né, que é Kolmogorov-Smirnov, ou então através do p-valor, que também tem como principal característica, se o p-valor for maior do que alfa, a gente tem então evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados, e se o p-valor for menor do que alfa, nós não temos evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados, ok? Tudo bem, Marcelo. Entendi mais ou menos essa síntese. Mas qual que é a diferença de um para o outro? Quais são essas principais características? Será que ambos são a melhor maneira da gente avaliar essas normalidades? Então, a gente usa geralmente o teste Shapiro-Wilk ali para uma amostra que não seja muito grande. E aí a gente pode utilizar um pouquinho como Kolmogorov ali para umas amostras um pouquinho maiores que 50, até mesmo ali 80 para cima. Só que ambos os testes, por se tratarem de testes de hipótese, eles, quando você tem uma quantidade de amostra muito grande, eles tendem, por mais que a hipótese nula seja uma diferença mínima, eles tendem a rejeitar a hipótese nula, né? Então, a gente, teoricamente, mesmo que as distribuições sejam testadas, sejam muito pequenas, eles tendem, então, a rejeitar essa hipótese nula. E a gente precisa utilizar outros recursos para ver essa maneira, se a gente rejeita ou não rejeita.
Quais são essas maneiras? Uma delas é a maneira gráfica, né? Então a gente pode ver primeiramente o do Shapiro-Wilk. O Shapiro-Wilk, ele então tem esse principal gráfico deles, né? Então esse gráficozinho aqui se chama QQ, né? Que se chama quantil-quantil, onde eu ploto meus dois quantis. E qual que é a principal ideia dele? A principal ideia dele é que minha maior concentração dos dados deve estar na minha reta e geralmente no centro, dando então a sinuosidade da minha curva normal. Então essa daqui é uma parte teórica, né? São gráficos teóricos que a gente teria, enquanto ao de baixo é o que a gente apresenta na realidade, né? Então comparem, ó, os gráficos que nós temos aqui, né? Que a gente tem maior quantidade deles no centro da nossa reta, e o gráfico abaixo nós temos então uma grande quantidade dos meus dados mais à minha direita. Então, quando eu ploto a nossa curva normal, nossa curva de densidade, nós vemos completamente essas diferenças. Então, essa é uma maneira que nos ajuda e nos fazem nos identificar essas normalidades. Outra maneira que a gente pode ver é através do gráfico de Kolmogorov-Smirnov. Lembra que a gente viu lá na parte do resumo de Kolmogorov que ele quantifica as distâncias entre as funções acumuladas e empíricas da nossa amostra. Então vamos ver, pelos dados que nós temos, esses pontinhos pretos, são retiradas então as distâncias entre eles da nossa curvinha, da nossa função de distribuição acumulada. Com isso eu tenho aqui nossa parte teórica, né, que realmente temos uma distribuição normal, e aqui a nossa realidade. Comparem e vejam que a nossa maior quantidade dos dados também estão concentrados no meio, enquanto a nossa maior quantidade dos dados estão concentrados à minha direita, né? Qual que é a diferença principal? A gente pode até brincar, e dentro da ramo da estatística a gente brinca um pouco com isso, que o teste Kolmogorov-Smirnov é o famoso copia, mas não faz igual, do Shapiro-Wilk, né? É uma brincadeira que a gente utiliza porque eles seguem basicamente as mesmas coisas, mas para amostras maiores, a gente geralmente utiliza o Kolmogorov-Smirnov, e esses são os principais gráficos. Existem outros gráficos, como por exemplo o Blockspot, que ele é muito utilizado. Faço um adendo pedindo para que vocês olhem então a nossa aula de estatística básica, onde eu apresento um pouquinho sobre o Blockspot para vocês, e também histogramas que têm a mesma característica da nossa curva normal, para que vocês entendam um pouquinho quais são esses outros tipos de gráficos também utilizados para nós vermos as distribuições. Ok, Marcelo. E simetrias, né? Que você comentou que existem maneiras de testes gráficos, testes estatísticos, mas você também comentou sobre simetria e curtose, que são simetrias, são questões dispersas. Então, para que a gente recapitule o que é uma simetria, o que não é uma simetria, o que é assimétrico, trago esse novo gráfico para vocês, onde a gente mostra as distribuições que são assimétricas à direita, são simétricas e são assimétricas à esquerda, onde eu tenho que a minha média ela é maior que a minha mediana, onde a minha média é menor que a minha mediana, que é menor que a minha moda. Então, ela é uma simétrica à direita, ela tem essa característica. Maior concentração dos meus dados, né, estão à minha direita. A nossa simétrica normal, né, onde todos os meus dados, a minha média, a minha mediana e a minha moda, se concentram no meu centro. E vale a mesma coisa para a simétrica à esquerda ou também a simétrica negativa. Mas como que a gente calcula tudo isso? Como que a gente sabe? Como que a gente identifica tudo isso, né? Como a gente identifica a simetria? Quando eu coloco lá no SPSS, no Stata, me sai um dado de simetria. Como que eu identifico tudo isso? Da seguinte maneira. O cálculo utilizado para que seja feito os dados que são apresentados para vocês são esses dois exemplos, né? Como a gente tem aqui a nossa média, a nossa moda, corrigido pelo nosso desvio padrão. O que é muito interessante desse ponto aqui é que a gente tem essa correção pelo desvio padrão, deixando um pouco mais fidedigno. Mas se eu não tiver meus dados que contenham modas, né? Então, no caso, nossos dados seriam amodais, a gente já não conseguiria calcular por essa maneira. Então, a gente utilizaria esse segundo ponto, que é através da nossa mediana e nossos quantis, que também é uma maneira muito fidedigna da gente fazer a nossa simetria. E a nossa interpretação, então, é que através desse cálculo, se meus dados, se minha estatística AS for igual a zero, então a nossa distribuição é simétrica. Se ela for maior que zero, ela é assimétrica positiva, menor que zero, então a nossa distribuição é assimétrica negativa. Então, quando a gente rodar nosso testezinho no nosso computador, a gente já consegue então identificar que se ele for menor ou maior que zero, eu tenho que é uma simétrica negativa ou positiva, respectivamente. Ok? E curtose. O que é curtose? A curtose, então, é como a gente vê a nossa curva normal. Existem algumas maneiras da gente ver ela. Ela não é tão bonitinha igual aquele gráficozinho que eu mostrei no começo. Aquela forminha de sino, bem bonitinha,
pouquinho mais funiladinha, um pouquinho mais achatadinha. Às vezes ela tem algumas características como essa daqui. Então, essa curvinha que a gente tem aqui, que ela é bem achatadinha, ela se chama platicúrtica, que é onde a gente consegue ver que ela não tem dados amodais, que ela é uma questão amodal. A nossa mesocúrtica, então ela é um pouquinho mais bonitinha, né? Ela não é tão alta e ela também não é tão extensa, tão larga. E a nossa leptocúrtica, então, é que ela tem aquela sinuosidade bem grande, bem alta, e ela é mais achatada, mas não é tão larga. E a estatística que a gente utiliza para gerar nossas curtoses é através da nossa estatística Q3, Q1, que são nossos quantis, divididos pelo nosso número de P9, que é o nosso percentil 90, e nosso percentil 10, a diminuição de ambos, multiplicados por 2. Para que a gente consiga identificar também quando a gente é gerado no nosso teste estatístico, quando a gente gera nossas estatísticas resumo. Então, a gente tem que a nossa letra K denomina, então, essa função. A gente tem, então, que se o meu dado for igual a 0.263, a nossa distribuição é mesocúrtica. Então, ela tem essa característica aqui. Ela é uma curvinha um pouquinho mais bonitinha. Agora, se meus dados forem maiores que 0.263, nós temos, então, platicúrtica, que é essa daqui um pouquinho mais para baixo, que a gente vê aqui. Então, e menor que 0.263, nós temos leptocúrtica, que é esse carinha aqui. Então, a gente já consegue agora, através disso que eu comentei com vocês, a gente já consegue ver algumas sinuosidades, algumas questões com testes estatísticos de normalidade, ou até mesmo vendo nossas distribuições dispersas, né, nossas características de dispersão. A gente já consegue ver se os nossos dados seguem uma distribuição normal ou não. Mas, será que existem alternativas para essa normalização? Né? Então, Marcelo, eu vi isso, meus dados não são normais. O que eu tenho que fazer? Eu quero usar um teste paramétrico, eu quero fazer uma ideia paramétrica. Existem alguns recursos. E alguns recursos, então, começam principalmente com o teorema de central do limite. O teorema de central do limite é um teorema muito importante para a estatística e para a probabilidade. O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, ó, que tendo uma distribuição característica, dizer que quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, a distribuição da média é uma distribuição aproximadamente normal. O que isso quer dizer? Se eu tiver várias distribuições, vamos pensar numa distribuição uniforme. Uniforme, então todo mundo igual. Agora, todas essas aqui são uma distribuição. Se eu pegar a média dessas distribuições, a média amostral dessas distribuições, elas então serão uma curva normal. Qual que é o principal fundamento da teorema central do limite? Quando nós fazemos o cálculo do teorema central do limite, geramos, né, literalmente o limite de uma curva normal, lá de uma distribuição normal, padrão, né, de 0 a 1, nós conseguimos então constatar que o tamanho amostral ideal para que a gente tenha, para que a gente possa utilizar testes paramétricos e tudo mais, desde que os desvios sejam baixos, ou seja, a variância de desvio padrão, é aproximadamente de 30 a 50. Então, se a gente tem uma amostra ali de 30 a 50, teoricamente a gente poderia usar testes padrões, paramétricos no caso. E o que seria, por que eu digo isso? Quando a gente roda, então, a gente faz lá a simulação, a gente consegue comprovar isso devido às médias das amostrais, as médias amostrais. Então, cada carinha desse daqui é uma distribuição. Quando a gente pega as médias amostrais, a gente consegue ver isso e constatar essa idealização, ok? Mas existe só isso, Marcelo? Não, existem outros recursos de transformações de variáveis. Isso é um ponto muito importante e muito utilizado dentro da estatística. Então, o que a gente tem? Quando a gente tem uma variável que ela não é normal, a gente constatou que ela não é normal, a gente pode utilizar outras estratégias para buscar essa normalização. Então, como por exemplo, a gente transformar nossos dados. Vocês lembram que a gente lá na primeira aula de estatística básica, a gente poderia transformar uma variável que era quantitativa em uma variável que era qualitativa, por exemplo? Vamos pensar que seria mais ou menos esse sentido. Agora a gente pode então utilizar outros fatores de correção para essas variáveis, né? Fatores que trazem aqueles valores discrepantes, trazem eles para o centro. Aquele carinha que está muito isolado, aquele carinha da turma que está muito isolado lá no cantinho, traz ele para perto de você e a gente consegue brincar então com testes paramétricos. E quais são esses recursos? Esses recursos então são chamados de logaritmos, raízes quadradas, potencializações, entre outros, né? Como por exemplo levar um número a 1 sobre x, alguma coisa nesse sentido. Mas vamos se atentar apenas a esses dois aqui, logaritmo e raiz quadrada. Vamos pegar primeiro um exemplo de logaritmo, tá?
Então, a gente está lá analisando, vamos pegar esse exemplo que a gente está analisando nosso conjunto de dados contínuos e que após executar o teste Shapiro-Wilk, constatamos uma não normalização dos nossos dados. A gente observa também que nossos dados são contínuos, diferentes de zero e não negativos. Através disso, podemos usar a escala logarítmica para corrigir esses dados e assim usar testes não paramétricos, testes paramétricos. Vejamos, por que eu preciso que seja diferente de zero e não negativo? Porque dentro do logaritmo, logaritmos de zero, eles tendem a menos infinito, ok? Menos infinito é infinito. Então, não faz sentido a gente utilizar logaritmo para valores zeros. Então, se a gente até mesmo pegar uma calculadora e rodar o logaritmo de zero, ele vai nos retornar um erro. E a mesma coisa para valores negativos. Valores negativos não funcionam, ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo, então, é a nossa curva sem aplicar uma correção, onde a gente tem, então, a estatística de Shapiro-Wilk de 0,89617 e a nossa p-valor, então, rejeitando a nossa hipótese. Agora, com a variável corrigida por log, segue sim uma distribuição normal e a gente não rejeita mais a nossa hipótese de normalidade dos dados. Isso é muito interessante, mas eu tenho que fazer um adendo. Por quê? A partir do momento que a gente transforma a variável em log, a nossa interpretação também tem que ser feita em log, ok? Por mais que esses dados sejam os mesmos, então dentro da estatística, né, quando a gente começa a brincar com a estatística e alguém pergunta para você 1 é igual a 2, a gente sempre tem que responder depende. Depende de tudo. Depende. Esse valor foi passado log, esse valor não foi passado log. O que aconteceu com esse valor? Então, a gente sempre fala o depende, tá? Então, realmente, esses valores aqui são iguais, só que um é passado log e o outro não. Então, quando a gente for fazer as nossas análises estatísticas e descrever elas, nós temos que dizer, então, que foi passado log no valor e interpretar eles com a vertente de log. E um outro exemplo que eu trago para vocês é a raiz quadrada, que agora a única questão que a gente não pode ter são valores negativos. Por quê? Raiz quadrada de valores negativos são números complexos que não fazem nenhum sentido para nós utilizarmos dentro da estatística de uma normalização. Então a gente vai ver o exemplo agora. Nossa distribuição sem aplicação da correção da raiz quadrada e a nossa correção feita pela raiz quadrada. Então, nós temos uma distribuição normal, que também faz o mesmo sentido e o mesmo adendo para a questão logarítmica, tá? Então, a gente faz a interpretação através de raízes quadradas, ok? Ok, a gente viu questões para a gente ver as normalizações, né? Como a gente identifica essas normalizações, como que a gente pode usar recursos para trazer a normalização, porque eu não quero usar teste paramétrico, porque eu não sei o que é teste paramétrico, eu não quero brincar com teste paramétrico, eu quero usar só meu teste paramétrico mesmo, não o não paramétrico. Mas e qual que é a diferença do paramétrico e não paramétrico? Se a gente pegar a aula da doutora Rafaela anterior, a gente vai ver que os testes paramétricos fazem uma suposição que nossos dados têm que ser distribuídos normalmente, que é o que a gente está tentando trazer para agora. Já os testes não paramétricos não fazem essa suposição, e não interessa se nossos dados são normais ou não. Então, a gente vai brincar com os testes não paramétricos dessa seguinte maneira. Então, a gente tem aqui que, porém, nós sabemos que nem todas as variáveis seguem uma distribuição normal. Para isso, a gente pode usar testes estatísticos que não fazem suposição a essa distribuição. Dessa maneira, surgem os testes não paramétricos. Então, essa é a ideia. Curvas normais, diferente de testes não paramétricos, que não são curvas normais. Ok? Então, vamos brincar com os testes paramétricos, né? Não paramétricos. Então, como a gente viu anteriormente, eles não levam em consideração a nossa distribuição dos dados. Dessa maneira, a gente pode utilizar alguns desses dados, desses testes não paramétricos. E quais são eles, né? Porque não existe apenas um. Como a gente viu em testes paramétricos, não existe apenas um dado. Não existe apenas um teste. Assim como a gente viu na estatística básica, não existe apenas uma distribuição, uma estatística de dispersão, de centralidade. Existem várias. E aqui é a mesma coisa. Então, dentro dos testes no paramétricos, existem todos esses carinhas aqui, que são utilizados para caso de uma amostra, caso de duas amostras, onde as amostras são relacionadas ou independentes, caso de K amostras, amostras relacionadas ou independentes, medidas de correlação não paramétricas e quais variáveis nós podemos utilizar. Mas para a aula de hoje, nós vamos se atentar apenas a esses três carinhas aqui, que é o teste de Wilcoxon, Woodman-Whitney e Kruskal-Wallis, que são os principais que nós mais vemos dentro da estatística, ok? Então vamos brincar então com o teste de Wilcoxon primeiro.
Então, ele foi proposto em 1945 por Frank Wilcoxon, sendo um teste não paramétrico e uma alternativa para o teste T de Student de amostras pareadas. E isso é muito interessante vocês gravarem, porque no fim da aula eu vou mostrar as alternativas de testes, e isso é muito interessante, proposto pelo fluxograma da doutora Rafaela. Então, a gente traz aqui, então, o teste de Wilcoxon. Ele é usado, então, para comparar duas amostras pareadas, ou seja, quando temos duas medidas de uma mesma amostra. E para realizar a comparação, o teste de Wilcoxon converte os scores em classificações e o compara no tempo 1 e no tempo 2. Essa é a principal característica do teste de Wilcoxon. Trago para vocês apenas a fórmula do teste, mas não precisam se preocupar com ela. É apenas para vocês saberem como que é feita esse teste e por que ele é gerado para vocês. Então, essa é a vertente por trás do computador que faz isso. Esse daqui é a estatística do teste de Wilcoxon, onde esses carinhas aqui são nossa média, e esse carinha aqui é o nosso desvio padrões dos rankings que nós temos, corrigido por seguir uma distribuição normal, ok? Teste não paramétrico Woodman-Whitney é um teste muito utilizado, né? Porque ele é um aperfeiçoamento do teste anterior, do teste de Wilcoxon, né? Então, feito por Henry Mann e Donald Whitney em 1947. Propondo uma extensão dos tamanhos amostrais, deixando-os arbitrário, né? Então, quando a gente pega lá de Wilcoxon, a teoria de Wilcoxon, ele gostaria de testes que não seguissem, não estourassem um limite do tamanho amostral. Já o Mann-Whitney, ele consegue deixar essas amostras arbitrárias, né? Então, ele também é conhecido pelo teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. A proposta, então, do teste U é testar se duas amostras independentes foram retiradas de populações com médias iguais ou medianas iguais, porque quando a gente fala de teste não paramétrico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a mediana, visto que quando a gente viu a simetria, nossa média está um pouco mais distante do que estariam nossos principais dados, né? E tem como exigência, então, que as observações sejam medidas em escala ordinal ou numérica. Então, aqui é só um exemplo de como é feito também o teste calculado à mão, não precisam se preocupar, mas a ideia é que a gente deve escolher o menor U possível quando o nosso N é menor que 20, ou se ele for maior que 20, a gente utilizar a tabela de valores críticos de Mann-Whitney, ok? Testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. Né? Também outro teste muito importante dentro da estatística é o teste H de Kruskal-Wallis, desenvolvido por William Kruskal e Allen Wallis. É um teste não paramétrico equivalente ao teste F, usado para análise de variância de um fator. Então, todas essas sínteses que eu estou trazendo para vocês são alternativas para testes paramétricos, e que eles não seguem uma distribuição tão normal. Que ele tem como principal característica, então, comparar-se duas amostras ou mais amostras independentes de tamanhos ou iguais diferentes, né, que ele estende a ideia do teste U de Mann-Whitney. Então, se o teste U de Mann-Whitney já é uma extensão do Wilcoxon, o teste de Kruskal-Wallis é uma extensão de Mann-Whitney. Então, o teste H significante indica que ao menos uma amostra domina estocasticamente uma outra amostra dentro dos nossos postos, né? Então, o que seriam esses postos? Esses postos são os rankings. Quando a gente fala geralmente de teste não paramétrico, a gente fala de postos. Postos, então, são quando a gente ordena nossas variáveis. Então, a gente ordena nossos grupos, ordena tudo mais em ordem ascendente, ok? E existem duas maneiras para a gente utilizar o teste de Kruskal-Wallis, né? Então, quando a gente tem poucos ou nenhum empate, né, dos nossos postos, ou seja, rankings, ou quando há muitos empates, geralmente maior que 3, mas a nossa literatura ela é um pouco precária quanto a isso, porque não tem uma comprovação de qual que deveria ser o maior número de empates para que a gente possa usar uma outra utilização de fórmula. Mas o que a gente mais vê, então, são quando há poucos ou nenhum empate dos nossos rankings. Né? Então, é utilizada essa fórmula abaixo, onde o nosso H é o nosso valor da estatística de Kruskal-Wallis, que faz a gente ter, então, a nossa vertente do teste, ok? Passando isso para frente, a gente chega, então, dentro do fluxograma proposto pela doutora Rafaela, que é muito interessante, que é qual teste eu devo utilizar, né? Então, a gente deve seguir esse fluxograma abaixo, que é muito legal. Que é, então, quando eu faço comparação entre duas variáveis categóricas, que são qualitativas, a gente deve, então, se a gente cai para esse lado à direita, nós temos duas variáveis. Uma das variáveis define o grupo, que são independentes. Se as variáveis são dicotômicas, se duas variáveis são dicotômicas, nós usamos o teste exato de Fisher, que é um teste também não paramétrico. Todos esses que estão pintadinhos em laranja são testes não paramétricos, ok?
Mas se pelo menos uma variável não é dicotômica, nós utilizamos o teste de Qui quadrado. Avaliação do mesmo indivíduo, pareada, em dois momentos de avaliação, teste de McNearman. Agora, se a gente está fazendo uma correlação entre duas variáveis, nós devemos então utilizar o teste de quantitativas, e as nossas variáveis são quantitativas contínuas, né? Duas variáveis são quantitativas contínuas, e seguem uma distribuição normal, nós usamos o coeficiente de correlação de Pearson, que é um teste paramétrico e não paramétrico. Agora, se elas não seguem, ao menos uma delas não segue uma distribuição normal, nós podemos usar o coeficiente de correlação de Spearman, também um teste não paramétrico. Quantitativas discretas, pelo menos uma das variáveis é score, a gente também pode usar o coeficiente de correlação de Spearman, ok? E qual teste eu devo utilizar quando as minhas variáveis são quantitativas como desfecho? Então, nós temos os grupos independentes e os grupos com avaliação pareada. Então, aqui é o ponto maior de tudo isso, porque se a nossa variável contínua tem uma distribuição normal e ela é comparada entre dois grupos, ou ela não é comparada em dois grupos, nós podemos usar o teste T de student ou ANOVA como um fator, né? Como um fator. Só que, Marcelo, eu gostaria muito de utilizar o teste T de student, é o único que eu conheço, mas meus testes não são paramétricos, né? Meus dados não são paramétricos, eles não são normais. Aqui está a alternativa para você. São um teste não paramétrico de Mann-Whitney. Ele faz a mesma ideia, ele propõe a mesma ideia do teste T de student para amostras independentes. A mesma coisa para a ANOVA como um fator. Gostaria muito de utilizar ele, mas meus dados não são normais. O que eu devo fazer? Usar o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Esse é um resumo da síntese que a gente está trazendo hoje, né? Que se a comparação for entre dois grupos, mas a nossa distribuição não segue uma normalidade. E a avaliação do mesmo indivíduo, pareada. Então, a nossa variável contínua tem distribuição normal. Nós vamos usar, então, o teste T de amostras pareadas. E caso ela seja, então, uma comparação entre mais de dois momentos de avaliação, a ANOVA de medidas repetidas. Mesma lógica desse carinha aqui. Se a gente gostaria de usar o teste T de student para amostras pareadas, a gente meus dados não seguem uma distribuição normal, eu posso usar então um teste não paramétrico de Wilcoxon, a mesma coisa para o ANOVA. Gostaria muito de utilizar o ANOVA, mas meus dados não são normais. Trago eles então para o teste paramétrico não paramétrico de Friedman, ok? Basicamente, não tem muito o que comentar a respeito dos testes não paramétricos. Eu acho que a maior síntese que a gente pode ter é se meus dados não são normais. Apliquei todos os recursos possíveis dentro dele, utilizei log, utilizei raiz, potencialização, mas eles não ficam normais, não há jeito de deixar eles normais. Ou não quero fazer a transformação das nossas variáveis, utilizem testes não paramétricos, tá? Eles não fazem nenhuma alusão à distribuição que você está utilizando, se é normal ou se é não normal, ok? Eu acho que de tudo isso era o que eu mais tinha para trazer para vocês, ok? Muito obrigado. Por que razão eu faço uma tentativa quando eu tenho variáveis que estão coletadas e eu identifico que elas não são normais? O que eu devo tentar normalizar essas variáveis como uma estratégia? Qual é a vantagem que teria eu utilizar um teste paramétrico ao invés de um teste não paramétrico se a minha amostra crua ela é de distribuição não normal? Ótima pergunta, doutor. O que acontece? Os testes paramétricos, eles são muito mais robustos, entendeu? E muito mais conceituados. Então, os testes não paramétricos, por não serem tão robustos, às vezes, quando a gente compara ambos, na mesma população, a gente vê essas diferenças nítidas, né? Que o meu teste, né, paramétrico, ele possivelmente não daria uma não significância das minhas ideias, enquanto o meu teste não paramétrico daria uma significância. Mas é porque eu tenho uma robustez maior, graus de liberdades maiores dentro do meu teste paramétrico do que o meu teste não paramétrico. Essa é a principal ideia, por isso que a gente tenta normalizar de qualquer maneira. Mas uma síntese maior é isso. Acho que assim, doutor, depende, acho que a pergunta depende, né? E depende principalmente da natureza da variável, sabe? A gente tenta normalizar meio que nesse sentido, não exatamente, né, a qualquer custo, mas sendo possível, a gente tenta normalizar variáveis contínuas. Justamente porque o paramento não paramétrico, ele vai trabalhar com rankings, né, com postos, ele não vai trabalhar com a média. Então, ele vai ordenar aqueles valores.
Então, por mais que existem alguns testes não paramétricos muito robustos, tipo os COOLs, mas, de maneira geral, eles gastam mais graus de liberdade do que os paramétricos, especialmente para medidas contínuas, que tem grande variabilidade, sabe? Tipo, pH, glicemia, creatinina, enfim, casas decimais. Nesses vale a pena um esforço, justamente por isso, porque às vezes a gente consegue evidenciar diferenças por conta dessa distribuição que a gente não conseguiria considerando os postos do não paramétrico, né? Acho que para teste de hipótese é mais isso. Agora, a gente tenta normalizar os dados em outros momentos, como, por exemplo, para modelos de regressão, em que a variável dependente é a contínua, porque senão a gente teria que escolher outro modelo que não se adequaria exatamente à natureza da variável. Então, daí são outros critérios, assim. Isso.